Olá, meu Brasil! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu ateliê. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um negócio que tá martelando na minha cabeça desde ontem. Tomei meu café, tô falando muito rápido. É o seguinte, terminei um livro do Michel Acofurado, que é um antropólogo, e vocês talvez já tenham visto por aí entrevistas dele, porque ele ficou conhecido como antropólogo do luxo. Esse vídeo que eu acabei de gravar, e que esse trecho eu vou botar no início do vídeo, ficou muito abstrato. Ficou muito filosófico. Então, se você quiser só colocar aí como uma voz de fundo para te fazer companhia enquanto você faz alguma atividade doméstica, ou você pega seu transporte público e fica só ouvindo a minha voz e enlouquecidamente, tá ótimo também, tá? Não tem problema nenhum, você não vai necessariamente perder algo por não prestar atenção no conteúdo. Mas também, se você quiser aqui acompanhar o raciocínio, vou ver se eu produzo umas coisas para ficar te distraindo enquanto você me ouve falar. Pintar um trem, será que pode funcionar? Não sei. Fiquei louca aí com... Você já leu esse livro do Michel Acofurado? Coloca aqui nos comentários aqui do YouTube ou do Spotify pra a gente conversar. Que criou um livro, criou não, né? Escreveu, no caso, que escritores escrevem livros, que é o livro do doutorado dele, que ele estudou a elite brasileira por causa de uma experiência muito peculiar que ele teve uma vez quando foi aos Estados Unidos e vivenciou ali na alfândega um fenômeno intrigante com pessoas ricas, brasileiras, ali naquela ocasião. E aí ele falou, tem algo aqui. Eu não entendi muito bem a parte em que ele estudava no Canadá. Eu não sei se no Canadá ele já estava fazendo doutorado ou se era o mestrado dele e o doutorado veio depois. Eu não tenho certeza disso. Porque, inclusive, me parece que o doutorado foi no Brasil, porque no final ele defende o doutorado dele numa coisa em São Paulo, universidade. Então acho que é isso. Enfim, esse contexto não importa muito. O que importa é que ficou martelando umas coisas na minha cabeça. Muitas coisas me chamaram muita atenção no livro, principalmente a parte em que ele escreve muito bem. Eu não tenho o livro fisicamente porque eu vi audiolivro. Eu li com os ouvidos, que é normalmente como eu leio. Leio muito melhor com os ouvidos do que com os olhos. E aí eu assino um aplicativo desses de 1 milhão de livros e fico ouvindo. E aí, não tem o livro aqui, mas é este livro. E eu recomendo a leitura, seja ela com os olhos ou com os ouvidos, que eu acho que vale muito a pena. Mas eu peguei mais pela curiosidade mesmo do hype, né? Que, enfim, nem tá no hype mais tanto, foi mais no ano passado quando ele lançou. Se eu não me engano, foi no segundo semestre do ano passado que ele lançou isso. Que é um trabalho que ele fez durante muitos anos. Acho que, se eu não me engano, o doutorado dele foi em 2010, 2012, sei lá. Tem bastante tempo já que ele fez a pesquisa, né? E aí defendeu o doutorado e depois transformou isso num livro meio que traduzido para um mundo, né, não acadêmico. Achei o texto excelente. Apesar de ser um texto, né, feito a partir de um doutorado, ele tem gostoso de ler, sabe? Gostoso de ler. E no caso do audiolivro que eu ouvi, é a voz do próprio Michel Acofurado, o autor que narra. Achei muito legal. E aí, enfim, o trabalho dele chama atenção porque é gostoso, mas não era do trabalho dele que eu queria falar. O que eu queria falar é que me chamou muita atenção o fato de que muitas pessoas da elite usam a arte como forma de validação do lugar, do status dela, do lugar social dela, sem muitas vezes nem sequer saber nada sobre arte. A arte como um aval. E a minha realidade, da forma como eu lido com a arte, né, como eu convivo com a arte, ela é tão complexa, ela é tão sofrida. Ela é tão sofrida, ela é tão difícil. E eu estudei arte, me sinto impostora o tempo inteiro, mesmo sendo formada nesta merda. Porque eu estudei na Academia Artes Cênicas, mas eu sou pintora, então eu fico me sentindo uma sabotadora de mim mesma. Sabotadora não era a palavra que eu queria, era impostora de mim mesma, apesar de, né, que sabotagem aqui, te ver que foi um ato falho que faz muito sentido. E essa galera usando a arte não só para consumir arte, se dizer colecionador quando às vezes, né, até colecionador, mas não sabe nem de quê, como também produtores artísticos. Entendeu? Pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que são artistas, ou seja, pintam,
Agora, se são artistas, aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei. Acho que se a pessoa se auto-intitula artista, aí também não tem muito o que a gente possa discutir, porque não vai ter, né? Vai ser nossa opinião contra a dela. E aí, opiniões contra opiniões não são provas de nada, não são provas factuais, não é mesmo? São apenas opiniões. A bateria tá acabando, vou ter que trocar. Vou ter que trocar a bateria. Pera, já volto. Quer dizer, pra você não faz a menor diferença, né? Porque chama edição que chama. Será que eu tenho outra bateria carregada? Ah, espero que sim. E tinha bateria. É muito interessante, ele usa um termo que agora eu me esqueci. Por quê, né? A memória. Cadê ela? Não tem. Ocupado, desocupado. Eu acho que essa é a expressão que ele usa, ocupado, desocupado. Que é a pessoa rica que não precisa fazer nada na vida em termos financeiros porque a vida já está resolvida, mas se coloca como uma pessoa ocupada o tempo inteiro. E como algumas dessas pessoas usam, né, essa questão de ser artista, de ser pessoa que produz pintura, ou esculturas, ou artes visuais no geral, para trazer esse senso de ocupação, mesmo que isso não seja algo que do que ela dependa para sobreviver. E aí me vieram vários nós na minha cabeça, várias coisas que aconteceram dentro da minha cabeça, porque eu fico pensando, tudo que eu queria na minha vida era não precisar trabalhar para poder só trabalhar com arte. Já que hoje na minha vida, a produção artística criativa, ela é quase um hobby de luxo, né? Porque eu vendo pouquíssimas peças, não é o que me sustenta é a edição de vídeo, que obviamente é um trabalho extremamente criativo, mas não é um trabalho artístico de autoexpressão. Ou seja, eu não expresso os meus sentimentos e as minhas emoções através dos vídeos do canal do Estúdio Micota Arquitetura, o que eu edito e dirijo. Né? Eu uso as técnicas das artes cênicas e que eu sei e tudo mais, de fotografia e tudo mais, para criar um conteúdo legal para vocês assistirem, um conteúdo de entretenimento e tal, mas que a expressão do conteúdo não é minha, é da Emira, minha irmã, que, né, é a arquiteta que está ali na frente apresentando, vocês sabem de toda a história, eu não vou ficar me repetindo. Então, o meu trabalho não é artístico, ele é criativo, mas ele não é artístico, né? E aí eu fico pensando, pô, se eu tivesse muito dinheiro, eu não iria trabalhar com outra coisa que não fosse arte. Será? Fico me questionando. Mas aí eu fiquei vendo ali no livro do Michel Furado pessoas que vivem exatamente esse cenário que eu imagino na minha cabeça semanalmente, que é, e se eu ganhasse na loteria? E se eu ficasse muito rica? Como que eu ia lidar com essas minhas habilidades e esse meu conhecimento artístico? Menina, menino, menina em geral, fiquei louca! Fiquei louca! Porque aqui do alto da minha arrogância, olho para a situação descrita no livro e subjugo, entendeu? E acho que, sem nem ver a produção da pessoa rica, só porque é uma pessoa rica que não precisa disso para sobreviver, fico muito achando, muito arrogantemente, que... Você tá entendendo? Que é uma arte menor. Olha que arrogância, olha que loucura. Mas quando no fundo do meu íntimo, era o que eu queria pra minha vida. Ah, para! Arrogância, né? Hipocrisia que chama. Hipocrisia que chama. Aí falei, tá, não posso falar disso sozinha. Porque não posso. Tem muitas coisas aí, muitas camadas. O cara fez um doutorado sobre isso. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, tá bom? Eu sou só a Alice de Holanda, aqui no meu ateliêzinho, com a minha câmerazinha, minha outra câmerazinha, meu microfone antigo. Só isso. Mas eu acho que quando a gente pega emprestado assim os gigantes, né, que a gente subir nos ombros deles, a gente vem com umas coisas interessantes pra gente pensar. Aí não tem como a gente não... Quer dizer, tem como a gente não pensar na alegoria da caverna, né? Que tem como, várias coisas tem como. Mas quando a gente pensa no lugar que as pessoas estão dentro da cabeça delas e a forma como elas se veem, pensar na alegoria da caverna de Platão faz muito sentido, né? Porque
para conseguir enxergar a caverna, a gente tem que sair da caverna, né? Para a gente entender que aquilo tudo são sombras projetadas e não é a realidade, a gente precisa sair da caverna. Porque enquanto a gente está na caverna, a gente fica achando que aquilo ali é a realidade. Então, a pessoa milionária, bilionária, multimilionária, pintando o quadrinho dela lá, num ateliêzinho milionário dela, com os pincéisinhos milionários dela, pegando um jatinho milionário dela para ir na exposiçãozinha milionária dela, ela tá dentro da caverninha dela, né? Milionariazinha, caverninha milionariazinha. E eu aqui no meu ateliêzinho, humildemente, aqui dentro do meu ateliêzinho, humildementezinho, não milionáriozinho, né? Então eu tô numa caverna e a pessoa também tá numa caverna? Será? O que a gente faz para sair dessa caverna? O que a gente faz para, independente das nossas origens, da nossa classe social, daquilo que a gente não domina, sobre o lugar onde a gente está no mundo? Eu nasci filha de classe média, de funcionários públicos que trabalhavam igual uns camelos. Minha mãe trabalhava igual uma... Entendeu? Minha mãe trabalhava muito. Dava plantão na biblioteca da universidade aos fins de semana, de vez em quando, coisa uma vez por mês, tinha revezamento. Meu pai também trabalhou muito a vida toda para dar uma condição pra gente. A gente nunca teve dinheiro para fazer as coisas, a gente podia estudar, né? O dinheiro era, o foco era eu e minha irmã estudarmos, né? E aí eu me formo numa das melhores universidades federais do Brasil em artes. É uma caverna, não é uma caverna? Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados de sua ignorância? A ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e os forçasse a endireitar-se de repente, e voltar o pescoço e andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora? Que julgas tu que ele faria, se alguém lhe afirmasse que até então ele só via coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para os objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era? Não te parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Será que quando a gente toma consciência das coisas que a gente faz e do poder que a gente tem pelo conhecimento ou pela aquisição financeira monetária das coisas, a gente está conseguindo ampliar nossa visão sobre as coisas que a gente faz? E aqui eu tô falando do objeto artístico mesmo, da produção artística. Nunca nem vi, tá? A produção artística da pessoa, do livro do Michel Furado. Mas o que é que faz a gente sair de uma ilusão de que o que a gente vê é sombra, para que a gente rompa as cadeias, né, que são as correntes da alegoria, as correntes que nos prendem numa posição para que a gente possa sair da caverna e ver a realidade lá fora. Quando a gente vê a realidade lá fora, a gente entende que a gente está vendo a realidade? Ou a gente acha que a realidade que a gente está vendo é a ilusão, porque a gente acha muito mais cômodo as imagens que a gente via antes projetadas na parede? Você conhece a alegoria, né, da caverna, de Platão, né? Se você não conhece, você vai atrás, porque, ó, isso aqui é a alegoria de Platão, você, né? Dá pra ler tranquilo. Isso aqui é o banquete. Tamanho do livro, gente. Dá pra gente ler. Até eu que tenho dislexia e não sei ler, consigo ler? Tá. Aí você pensa, beleza. Então, o Michel está contando a história do ponto de vista de um antropólogo que, na medida do que ele consegue, tenta ficar o mais fiel aos fatos e menos ao julgamento. Claro que há julgamento do ponto de vista da fala, porque sempre estamos falando de um lugar. Eu não vou fazer esse vídeo sozinha. Eu venho do futuro aqui porque eu tô editando e percebi que eu fiquei fazendo gracinha apontando pro livro e não falei o nome Lugar de Fala, o livro da Djamila Ribeiro, um conceito que ela trabalha. Academicamente, ela foi a pessoa que cunhou esse conceito de lugar de fala, que inclusive é usado de uma forma muito equivocada pelas pessoas. Mas enfim, a gente pode falar do livro da Djamila depois, mas tem que falar o nome, né? Porque vai que você tá só ouvindo por qualquer que seja o motivo. E eu fiquei fazendo gracinha, apontando pro livro e não falei o nome. Lugar de Fala, da maravilhosa Djamila Ribeiro. Tendo em vista que sempre estamos em um determinado lugar para fazer uma fala, que é o que ela fala aqui, não é que às vezes a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? Mas é que de todo lugar que a gente fala, a gente está partindo de um ponto que é a nossa própria vida, nossa própria caverninha, usando aqui a alegoria de Platão.
Estou na minha caverninha falando do meu lugar de fala. O antropólogo vai, na medida do que ele puder, fazer uma análise mais crítica possível, sem julgamento de valores e tudo mais. Óbvio que a elite, em muitos aspectos, é absolutamente ridícula. E tem como premissa valores que, na minha visão, que é a minha opinião, e você pode discordar e eu posso estar errada, ela é fútil, né? Ela usa artifícios, que são literalmente as coisas de rico que dão nome ao livro do Michel Conforado, símbolos e literalmente objetos para fazer de si uma pessoa importante, dentro daquilo que ela acha que é importante da caverninha dela de pessoa milionariazinha, a caverninha milionariazinha dela. O quanto que uma pessoa que não tem nenhuma necessidade material para conseguir colocar no mundo aquilo que ela imagina, cria coisas realmente criativas e relevantes. Essa é a pergunta do vídeo, depois de 19 minutos. Essa é a pergunta do meu vídeo. Eu não sei responder, obviamente, porque eu não tenho dezenas de milhares de milhões de reais. Fico me questionando. A criatividade nasce da necessidade, com certeza absoluta. A criatividade nasce do acúmulo de repertório, com certeza absoluta. Como que você, sem necessidades materiais, apenas com acúmulo de repertório comprado, no sentido de que tudo que você precisa de repertório você consegue comprar, né? Você consegue comprar a viagem para ir a Paris desde criança para ver os museus, a Roma, a Itália, tudo que a gente estuda na escola. Se você quiser, talvez você tenha um vislumbre de qualquer consciência, você pode passear por toda a América Latina para conhecer a arte da América Latina, você pode passear por toda a África para conhecer a história da arte africana, você pode passear por toda a Ásia para conhecer a história da arte da Ásia. Não só fazendo cursos, pagando por cursos, pagando por qualificação, mas também vivenciando, indo a museus, pagando especialistas para te darem aula. Beleza. Será que dessa condição a criatividade tem efeito de provocação como uma pessoa que tem uma dificuldade muito maior para conquistar essas mesmas coisas? Não sei, eu não sei a resposta. Tais críticas à identidade são feitas pela direita, pelos liberais, pela esquerda, todos unidos na argumentação de que a política identitária fratura o corpo político, isso é, enfatiza as diferenças à custas das comunidades e que seu foco sobre identidade só oferece uma política reducionista que reduziria ou substituiria uma avaliação de uma visão política da pessoa por uma avaliação de sua identidade. Ou seja, eu consigo criar uma visão crítica a respeito do lugar que eu estou quando os privilégios que eu acumulo dependem de um esforço muito grande para eu sair da minha caverna de conforto. Talvez pela minha condição de classe C, porque a minha família é classe média, eu sou classe C. Mas assim, a minha condição de trabalhadora, ela não me possibilita enxergar como que a arte pode nascer de forma complexa e interessante a partir de uma vida que não tem conflitos materiais. Claro, os seres humanos certamente têm conflitos emocionais e pessoais muito profundos, independente da qualidade, da quantidade de dinheiro que tem. Claro. Mas... Michel Conforado, vai se lascar, sabe? Que saco. Aí... Eu não consigo falar o nome dela. Aí você tem a coisa da dislexia, né? A Chimamanda... Eu tenho que falar sempre devagar, porque senão eu não consigo pronunciar. Ela fala nesse livro maravilhoso. Gente, eu tô mostrando livros minúsculos que dá pra ler. Se eu consigo, eu com a minha dislexia consigo ler, vocês também conseguem. Aí o que ela fala? Ela fala sobre a importância de que a gente entenda a forma como a humanidade se constrói não só a partir de uma visão individual, de uma visão de uma história só, né? A gente precisa ouvir os outros lados da história, a gente precisa ouvir as outras pessoas, porque não tem como a gente construir um pensamento que seja complexo,
sobre a realidade a partir de uma visão só. E aí ela está falando da coisificação das pessoas em relação à maneira como as pessoas negras foram tratadas ao longo da história, né? É assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar. E é isso que esse povo se torna. Quando a elite cria uma narrativa de que os que estão de fora, para usar as expressões do Michel Conforado no livro, são pessoas de menos valor, são pessoas que estão ali para serem coisificadas e servi-los. Então, você começa a construir uma narrativa repetitiva de que aquelas pessoas não são pessoas, de que elas são objetos. A ostentação da elite está nas coisas que elas têm, na quantidade de empregados que elas têm. Tem um trecho, uma passagem do livro em que ele fala que ele está num almoço na casa de uma pessoa multimilionária e que tem mais pessoas em pé para servir do que pessoas sentadas para comer. Numa determinada refeição grande, assim, tipo uma janta, um jantar, sei lá. Entende? A quantidade de pessoas que estão ali sendo pagas, às vezes mal pagas, às vezes não, às vezes, muitas vezes mal pagas, em subcondições de trabalho, disfarçadas de boas condições porque tem um uniforme limpinho. As pessoas estão ali coisificadas. E aí você está repetindo esse discurso de que a pessoa não tem valor. Nesse mundo, nessa caverna multimilionária, dá para nascer arte? Eu não sei. Eu acho que não. Ai, do alto da minha arrogância, da minha hipocrisia, eu acho que não. Mas talvez sim, né? Você conhece algum artista multimilionário que seja realmente sensível? Ah, tem o Salles, né? O diretor tem o Salles. Aquele diretor bilionário do filme premiado, Oscar, né? Ele de fato é uma pessoa sensível. Será que ele é exceção? Tô louca! Eu tô muito louca. Então esse episódio era sobre essas perguntas. Temos respostas? Não. Não sei, eu não sei nem o que foi que eu falei. Porque eu liguei a câmera aqui, porque eu lembrei, peguei os livros, liguei a câmera aqui pra falar com vocês. E aí, galera? E aí? Ah, vamos refletir sobre isso. Esse vídeo vai dar pouquíssimas... Esse conteúdo vai dar pouquíssimas visualizações. Mas é isso. Está inaugurada, então, um novo quadro que é Boladona das Ideias. Como que eu vou chamar esse quadro? Alice de Holanda Boladona, fazendo perguntas sem conclusão, irritada porque leu um livro muito bom, mas que ficou martelando ideias na cabeça dela. O que você acha? Um bom nome para um quadro? Um pouco grande? A gente pode ir decidindo isso aos poucos, tá bom? Agora tá tendo vídeo regularmente nesse canal. Alguns é produção de DIY, alguns é produção pintura, alguns é eu ligando a câmera e falando igual uma louca. Eu quero muito chamar uma amiga minha aqui pra gente conversar sobre o que é a criatividade do ponto de vista das pessoas neurodivergentes, que somos, eu e ela somos. E aí, não sei, vamos ver se ela consegue vir pra gente gravar. Entendeu? Conversinhas, que pode ser assim, eu sozinha, falando igual a Birulabes, ou eu falando igual a Birulabes com uma outra pessoa. O que você acha? Tô retomando esse canal, tá? Aqui no Spotify é inédito, né? Não tô retomando nada, é a primeira vez. Mas quer dizer, eu já tive um podcast aqui, né? Eu já tive vários, eu tive muitos podcasts aqui. 4 podcasts aqui. Enfim, mais um. A gente tá sempre recomeçando. Mas no YouTube não. No YouTube o canalzinho tá crescendo, então você se inscreve se você tá no YouTube. Se você tá no Spotify, me dá 5 estrelas, entendeu? Segue o podcast pra gente continuar conversando essas conversas, essas lorotas, que ficam fazendo um monte de perguntas e não chegam a lugar nenhum. Vou mandar pro meu professor de filosofia. Ele é muito ocupado. Talvez ele não vai, né? Marcos Ramon, se você estiver ouvindo isso em algum momento do futuro, querido, por favor, faz um episódio de Ficções me respondendo. Gente muito rica, pode fazer arte? Mas aí, se eu ficar muito rica, eu vou poder continuar fazendo arte? Entendeu? Enfim, a hipocrisia do ser humano. Um beijo pra você, até semana que vem. E tchau, tchau. Tchau, tchau! Tem que cantar. Se não cantar, não sou eu.